professor Roberto Ferreira. Estou aqui para colocar para vocês vídeo 25, processos de termoformagem. Então, os processos de termoformagem é um grupo de processos que conformam ou repuxam produtos de chapas termoplásticas extrudadas. Amolecimento da chapa com calor força ela a se conformar ao contorno de um molde com auxílio de vácuo ou baixa pressão. Às vezes utiliza os dois, tá? Vácuo e baixa pressão de um lado e de outro. Formas simples são fabricadas economicamente. Vantagens: baixo custo ferramental, baixo tempo para os testes de protótipo, em seguida se consegue protótipo para poder testar, baixo custo de partida, baixo custo de equipamento para lotes pequenos. E o sistema é similar ao que utiliza para moldagem de chapas metálicas, tá? Aí tem uns exemplos, né, de material termoformado. A temperatura que se utiliza na termoformagem para os materiais que são semicristalinos é um pouquinho abaixo da temperatura de cristalização dela, da TC. E está próxima da temperatura de fusão. Já a termoplásticos amorfos, ela está próxima da temperatura de fusão. Ela, para termoplásticos amorfos ou de baixa cristalinidade, a deformação está na região viscoelástica e é bloqueada por resfriamento abaixo da TC. Claro, começa a formar cristalitos e ela bloqueia, né? A deformação elástica da termoformagem é recuperada, memória elástica após aquecimento acima da TC. Isso pode causar deformações de peça logo acima das temperaturas de serviço muito próximas do TC. Então, tem que selecionar o material adequado para a temperatura de trabalho, né? Senão ela pode vir a deformar, tá? Em serviço. A termoformagem de plásticos amorfos é controlada tão facilmente quanto para plásticos de alta cristalidade, devido à grande faixa de temperatura de trabalho. Quais são os materiais? Aí estão todos os materiais, tá? Eles são em chapas ou filmes extrudados, né? O que vem a ser resistência ao calor, ou HTTUL esse, tá? É a característica de uma chapa aquecida resistir ao amolecimento e contrair durante a passagem de uma zona de aquecimento ou forno ao molde de formatação e induzir ao rasgo durante a pré-estiragem sobre a matriz. A temperatura de distorção ao calor é uma medida de relação à resistência ao calor de um plástico. Então, para termoformabilidade, o melhor teste é o teste de embarrigamento, né? Uma chapa é cortada, fixada numa estrutura, e quando ela começa a se afrouxar, criar a barriga, é a temperatura ótima para ela ser termoformada, tá? Sensores de temperatura inseridos dentro da chapa em sua superfície proporcionam um registro apurado do processo de aquecimento. Faixa ótima para um determinado material é complicada por variações de cristalinidade, distribuição de peso molecular e conteúdo de copolímeros de lote para lote. Então, na termoformagem, o termoformador vai procurar uma faixa na qual o módulo elástico do material decresça por vários pontos abaixo da temperatura de moldagem, mas que quando encontrada tem bastante elasticidade para ser estirada sem rasgo sobre os cantos moldados do produto. Então veja que a faixa é extensa, né? Materiais amorfos, é de 20 a 100 graus acima da temperatura de cristalização, tá? Temperatura selecionada é aquela na qual a peça pode ser desmoldada seguramente. Portanto, a temperatura do molde deve ser mais baixa que a selecionada. Entretanto, com maior temperatura do molde, há melhoria na superfície da peça. PP e outros plásticos semicristalinos devem ser termoformados próximo do seu valor de fusão, de TM, com janelas de temperatura de apenas 2 a 5 graus centígrados. Isso implica um grande tempo de resfriamento antes da desmoldagem. Entretanto, o baixo custo do PP e de outras poliurefinas é muito atrativo. Blendas e ligas têm sido desenvolvidas nas quais um componente elástico é incorporado a poliurefina de baixo custo para otimizar a termoformabilidade.
Tem que ver também a questão de umidade, né? Materiais higroscópicos. Os plásticos higroscópicos e as chapas devem estar secas antes da termoformagem, para prevenir a formação de bolhas e vazios no produto. A maior vantagem de poliurefinas, PVC e estirenos é que eles não necessitam de secagem. Plásticos termofixos rígidos não podem ser deformados suficientemente por calor para a termoformatação. Quando um composto rígido termofixo de fibra reforçada é desejado em conjunto com ótima aparência ou com características resistentes de uma camada termoplástica, uma camada extrudada deve ser termoformada e então colada a um composto pré-formado de molde similar, numa moldagem por compressão separada. Então, molda o termoplástico, pega o termofixo e extruda ele, né? E vai fixar ele por compressão na peça. Similarmente, quando um único termoplástico não tem todas as propriedades mecânicas desejadas para o produto, finas barreiras de diferentes plásticos podem ser montadas numa lâmina por coextrusão ou por processo de dublagem. O laminado deve ser então termoformado, prevendo que a coextrusão tenha boa adesão interlaminar. Orientação e estiramento biaxial durante a termoformagem devem ser controlados para prevenir a delaminação e as microfissuras. Tem um exemplo aí de uma chapa fina de PET e EVOH PET para recipientes alimentares. O EVOH, esse copolímero de etileno e álcool vinílico, ele é um dos melhores produtos de agente de barreira, tá? Para impermeabilidade. Barreira de oxigênio. A chapa coextrudada tanto pode ser termoformada como soprada. 25 a 50% da chapa é refilada ou tem sobras cortadas e deve retornar para reciclo. O reaproveitamento misturado com resinas virgens, a secagem e a extrusão repetidas fazem parte do custo operacional total. O efeito do reciclado nas propriedades da mistura também tem que ser avaliado. Degradação oxidante termomecânica origina perda de tenacidade, de resistência ao impacto e mudança de cor, odor e sabor. A análise matemática dos efeitos do percentual de reaproveitamento e quantidade de ciclos já realizada demonstra que uma redução de resistência é de 10% após uma reciclagem com 50% de reaproveitamento. 50% de reaproveitamento é um reaproveitamento meio exagerado, né? Muitas vezes, para reaproveitamento, se aconselha trabalhar com 10% máximo de reaproveitamento ou criar lotes de 100% de material reciclado. Às vezes é melhor do que estar fazendo mistura com virgem. Tensão de resistência da mistura é de 83,5% da original após 3 passes, independentemente de estar sendo utilizada a mesma resina. Essa teoria matemática vai implicar em danos físicos na reciclagem são usualmente insignificantes, com ressalva para as propriedades mecânicas. Aparência e outras propriedades podem ser severamente afetadas. Aqui, aparece um aquecimento por radiação com sombreamento. Escudos acima e abaixo da chapa diminuem o aquecimento. Esse sombreamento é muito utilizado pelo pessoal de termoformador aí, como uma forma de o calor não atingir tanto a chapa numa determinada região. Vamos supor que a chapa não tem um controle bom de espessura, então em regiões menos espessas, o pessoal faz um sombreamento com telas inox, tá? Que reduzem o fluxo de calor para aquele determinado ponto onde ela é menos espessa, tá? Para ela não deformar naquela região, tá? Isso são tudo pulo do gato, é malandragem que o pessoal utiliza em fábrica, tá? Numerosas técnicas de termoformagem, muitas formas de arranjo de fornos, moldes e equipamentos auxiliares de linha. A termoformagem por vácuo é talvez o mais simples. Então, uma máquina de simples estágio, um pedaço da chapa é fixado em uma estrutura e amolecido por radiação de infravermelho, tá, de aquecedores. A chapa quente é repuxada, pré-estirada, sobre um molde macho frio enquanto fica fortemente presa à estrutura. Pressão atmosférica externa
e o vácuo interno força a chapa a conformar-se aos contornos do molde. Vamos ver um videozinho disso aí. Ó, a estrutura vai pegar a chapa, tá? Para fixar ela. Aí se desloca o forno de infravermelho acima da chapa, tá? É ligado. Passou o tempo de amolecimento, ela começa a embarrigar a chapa lá, ó, tá? Tá amolecida. Então, o molde vai subindo, né? E depois que ele está no limite dele de posicionamento, é aplicado vácuo. Ele tem microfuros por onde proporciona vácuo para o plástico, tá? Para ele. Observem que esse material vai ter muito recorte de apara, tá? Talvez o pessoal esteja aproveitando uma estrutura já existente, tá? Não está adequado bem a esse molde aqui, vai ter muita perda aí. Vamos ver um outro. A prensa baixou, fixando a chapa na estrutura, tá? Se deslocam os aquecedores infravermelhos e são ligados. Retira depois dela estar amolecida, retira os aquecedores. E aí é aplicado vácuo em cima do molde. Vejam que essa peça aqui está bem adequada ao molde, a estrutura dela não tem perda, bem dizer, nenhuma, tá? Então, a termoformagem, ela vai estar sempre aquecimento até o amolecimento do material, né? Com a possibilidade dele poder ser repuxado, aplicação de pressão de um lado e vácuo de outro, ou um ou outro, ou os dois em conjunto, às vezes com deslocamento do molde, outras vezes não. Então tem uma série de arranjos, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, é aquele ali que nós vimos do aquecedor infravermelho. A chapa está fixada na estrutura, aqui embaixo tem um molde, né? E a chapa é aproximada do molde, ou o molde sobe, é aplicado vácuo, né? E aí fica a peça formada, tá? O que acontece mais das vezes é o seguinte, ó, onde a chapa primeiro encosta o molde, aqui, por exemplo, ela mantém uma espessura maior, porque ela já congela, né? Ela já resfria aqui, solidifica, e impede dela ser repuxada aqui. Então vai ser repuxado mais nos cantos, tá? Então, grande problema de tensões e tal, esforços que tem que resistir, é onde vai haver maior estiro, tá? Na termoformagem sob pressão, a chapa é forçada para baixo dentro de um molde fêmea por sopro de ar aquecido através de uma placa porosa.
Então a chapa é colocada em contato com as paredes do molde por vácuo. Então usa ar aquecido soprando e depois vácuo. A pressão de ar deve ser de 10 bar em processos comerciais. Máquinas de duplo estágio, o arranjo dos aquecedores é externo à área da moldagem de estrutura e as chapas aquecidas são movimentadas para dentro e para fora pela estrutura de fixação. Geralmente o molde macho tem um puxamento mais fácil do que o molde fêmea, mas torna-se mais dificultoso na desmoldagem, proporciona menos detalhes na superfície externa da peça, mas mais detalhes na superfície interna junto ao molde. Isso é uma coisa lógica, porque é onde é a superfície que ele vai ficar encostado, né, para ser formado. Então aqui aparece, ó, a chapa plástica está colocada em cima do molde fêmea, né? Eu posso fazer esse mesmo molde aqui, essa mesma peça com esse molde fêmea, mas posso fazer com molde macho também, tá? Aí vai de quais são as vantagens de um produto e outro. O que o cara está querendo? Melhor acabamento interno ou externo? Tá? Escolhe uma, escolhe outra. Então, a placa está presa na estrutura de fixação, sopro de ar quente e vácuo por baixo. Tá? Aí depois deixa resfriar e retira o material. Rebaixes profundos, contornos complexos pode requerer alguns mecanismos de pré-estiramento da chapa durante o repuxe, prevenindo-se de os cantos ficarem com pouca espessura. Que é o que eu falava antes lá, tá? Para esses cantos aqui não ficar com espessura muito baixa, tá? Um passo típico de pré-estiramento é de 50% da menor dimensão da chapa antes do repuxe. Por exemplo, se a chapa tem 400 por 800 mm, o degrau de pré-estiramento deve ser ao redor de 200 mm. Termoformagem auxiliada por vácuo com plug é uma técnica de pré-estiramento comumente usada para auxiliar nos rebaixes profundos e contornos mais complexos. Então aqui ela aparece, ó. Esse aqui é o tal do plug, tá? Então ele tem selo de vedação, entra com ar aquecido por aqui, a superfície porosa, tá? Sofreu aquecimento aqui do forno das estufas de infravermelho, né? Está fixada na estrutura, aqui está o molde, fêmea. Então o plug, o que acontece com o auxílio do plug? Esses cantos do plug vão encostar na chapa na dimensão, no canto onde ela vai ser mais estirada. Então ele já deixa esses cantos solidificarem primeiro, tá? Prevenindo da espessura não ficar tão fina aqui, quando dá o estiro, tá? Então o estiro se dá mais ao longo de toda a lateral e não só sobre o canto da chapa, tá? Continua soprando ar, ventagem do ar interno aqui, tá? Não tem vácuo, é ventagem, é só pressão de ar positiva aqui, tá? Os 10 bar aqui é de ar aquecido, certo? E aí ficam mais uniformes as paredes da peça formada, tá? Porque o plug vai conferir de deixar o material, ele fixa os cantos aqui e não deixa ele estirar tanto aqui nessa região, tá? Plug macho usinado em metal ou plástico espumado estira a chapa antes do seu contato com a superfície do molde fêmea. Proporciona espessura mais uniformes entre o centro e as paredes da peça. Possibilita o estiramento dos cantos sem excesso de espessura. Aqui ele está explicando isso aí que a gente viu antes, tá? No repuxo sobre o molde macho, o fundo é limitado durante o repuxo inteiro e as paredes ficam espessas. Na figura, o plug para antes de tocar o fundo e o vácuo repuxa a chapa. Esse aqui é outro, tá? Esse aqui, ó, com esse plug aqui. Esse aqui acontece. Bom, vou deixar o slide aqui para vocês poderem ler aí, tá? Ó, numa moldagem simples dentro de um molde fêmea, o momento em que qualquer parte da chapa toca uma superfície fria durante o repuxe, torna rígida, e mais repuxo toma lugar em áreas que ainda permaneçam livres. O resultado é que o fundo e os cantos ficam com espessuras maiores. Então é uma técnica usada quando se quer isso, tá? O fundo é limitado durante o repuxo inteiro e as chapas ficam espessas.
Bom, agora vai explicar aqui como é que funciona. Então, tem o plug e tem a cavidade fêmea, tá? Só que o plug vai ser o lugar de moldagem da peça? Não. A moldagem da peça vai se dar aqui, ó, na cavidade do molde, na fêmea, tá? O que acontece? Primeiramente, existe um sopro de ar aquecido, tá? Pode haver até o uso de forno infravermelho para amolecer a chapa, mas aí sopra ar aquecido formar uma bolha, um balãozinho, né? Aí o plug desce e encosta na superfície aqui, ó. Quando acontece isso, ele vai congelar essa parte aqui, vai solidificar primeiro. Aí o plug continua baixando e vai sendo retirada. Aí, vejo que aqui tem um sistema de válvula. Aí essa válvula abre e o ar vai poder ser deslocado daqui de dentro do molde para fora, tá? Depois disso, quando o plug não chega a encostar no fundo do molde aqui, certo? Aí é aplicado vácuo, então aquela peça que estava encostada no plug aqui e começou a querer encostar nas paredes do plug, ela é, por vácuo, levada a encostar nas paredes do molde fêmea, tá? Aí fica um modelo fêmea aí, uma caixa. Essa aqui é uma outra variação, também com plug, tem a válvula lá embaixo, vai ser moldado aqui a caixa de pressão, tá? Só que agora é diferente, ó. A peça vai ser moldada contra esse plug, então o objetivo é essa peça com esse formato aqui, tá? Então isso aqui é só uma caixa de pressão, não é mais o molde, tá? O molde é o próprio plug. Então a mesma coisa, sopra ar quente aqui para dentro, faz a bolha. A chapa pode ter sido aquecida com infravermelho também. O plug baixa, já vai solidificar essa parte aqui. Ele continua baixando até a posição final. E aí, deixa aliviar, aplica o ar aqui, vai ser depois aberta a válvula para aliviar. E é colocado vácuo na parte de cima do plug, ó. Então, vai modelar contra o plug aqui, tá? Tem outras combinações de pressão de ar e vácuo, termoformagem de matriz combinada, que não necessita de ar ou de vácuo. A matriz combinada é necessária para chapas que são difíceis de serem repuxadas por outros métodos, assim como a fibra curta ou termoplástico com carga mineral. É usado também para evidenciar detalhes em ambos os lados da peça, ou que tenha repentinas mudanças de espessura de parede, tá? Para formatos esféricos simples como cúpulas e capotas, há a possibilidade de moldagem de peças por simples pressão de ar aplicada sobre a chapa aquecida. Vantagem desse método é que ambas as superfícies nunca tocam o molde, então obtém-se transparência máxima. Aqui aparece uma termoformagem que é tipo daqueles gabinetes de refrigerador, tá? Então tem um formato meio diferentão aí. Existe a termoformagem de chapa dupla, que o pessoal chama de twin sheet, tá? Então se consegue fazer objetos ocos com termoformagem, não precisa ser por sopro, tá? São duas chapas que são aquecidas ao mesmo tempo e aí elas são termoformadas uma ao contrário da outra e elas formam uma solda entre si. Elas podem ser chapas de diferentes materiais, distintas espessuras, um lado claro e outro opaco. As chapas podem ser também ponteadas entre si e uma estrutura interna metálica pode ser colocada. Peças ocas finas, relativamente grandes, com formato intrincado de dutos de ar para o interior de aeronaves comerciais, são fabricadas dessa maneira. Pode incorporar peças de decoração, rótulos, em molde, moldagem, aqueles em label, né? Moldagem sobre insetos como parte integrante do passo de formagem. Aqui aparece uma twin sheet, ó, uma chapa dupla. As duas chapas são aquecidas e tem dois moldes fêmeas, né? De um lado e de outro. Então quando ele prensar aqui, ó, ele vai acabar soldando essa chapa uma na outra, aí aplica vácuo dos dois lados, então forma uma peça oca aqui, tá? Aqui aparece aquele formato de
cabine de refrigerador, né? Arranjo de prensa, forno, termoformagem em linha. Tem termoformagem de lâminas finas, muito utilizado para essa parte de embalagem de laticínios em geral, tá? Uma série de produtos que são termoformados em linha. Então existe uma linha de extrusão de lâmina, de chapa, né? Fina, com matriz plana. O material passa por uma calandrinha, é resfriado, solidificado. Depois ele é novamente aquecido em linha e tem uma termoformadora em linha fazendo esse material. Pode ser também feito bobinas de lâminas, que depois essas bobinas são alimentadas em máquinas de termoformagem, tá? Termoformadora rotativa contínua. Vamos ver mais coisas aqui. Termoformagem completamente integrada, incorpora uma extrusora em linha, termoformadora de alimentação rotativa, retorno direto dos rejeitos e recortes à extrusora e equipamento de pós-moldagem. Então vamos ver alguma coisinha aqui. Esse é um fabricante norte-americano famoso, tá, por linhas de termoformagem muito grandes, tá? Ele vai mostrar aí uma de 4 estações. Uma estação para alimentação e retirada do material, tá? Alimenta a chapa ali e depois retira o material quando estiver pronto ali também. Aí vai sempre girando 90 graus. O primeiro giro de 90 graus ele faz um pré-aquecimento da chapa. No terceiro giro é o aquecimento e no quarto giro é a parte de moldagem, tá? Thermoform Plastics Incorporated, pioneer of the vacuum forming industry, now entering a new era with the ultimate in rotary press technology. With the installation of the largest and most versatile vacuum forming press in the nation. Ali, por exemplo, ó, ele estava até formando aquelas carrocerias, aqueles badliner para caminhonetes, tá? Para utilitários. Aqui no polo petroquímico, a Bepo tem uma máquina que faz esse tipo de termoformagem, tá? Press in the nation and offering the ultimate in quality control and quality performance with robotic machining controlled by a fully integrated CAD/CAM system. If one single entity can demonstrate TPI's commitment to excellence in the decade ahead, it is the recent installation of the largest four-station rotary vacuum former in the nation. Custom constructed for TPI, press number 12 has a sheet size capacity of 10 by 14 feet and a 50-inch draw, meaning that products may be molded to a depth of more than 4 feet. Its mammoth capacity is consistent with TPI's focus on the processing of medium to heavy gauge plastic sheets and the production of large parts. Esses caras se caracterizam por fazer essas máquinas de 4 estações, essas rotativas aí, equipamento muito grande, tá? Four-station rotary thermoforming is unparalleled for efficiency because all 4 stages of the process are in continuous and simultaneous operation. The result is computer-controlled accuracy, faster overall cycle time, and a lower cost per unit. Bringing the sheet to its optimum forming temperature is a critical component, especially in the production of large parts, and it's consistently accomplished to perfection at TPI with computer-programmed pairs of ceramic tiles. Each pair of heating elements and it's consistently accomplished to perfection at TPI. Aqui, ó, quis retornar para mostrar para vocês uma das coisas em termoformagem que é essencial é ter um controle detalhado de temperatura em vários pontos, porque assim, ó, lâminas e chapas para termoformagem, o pessoal exige uma tolerância
de máximo 10% na tolerância de desvio de espessura, tá? Então é bem difícil de se conseguir isso com extrusão, de ter uma tolerância abaixo dos 2%, tá? Se consegue, equipamento, mas conforme vai aumentando o tamanho do equipamento, o tamanho de matriz e tal, cada vez fica mais difícil manter essa tolerância. Então é importante que os aquecedores cerâmicos, esses infravermelhos, tenham controle de temperatura. Quanto mais controlador de temperatura tiver, melhor, porque assim nós estamos falando às vezes de um lugar para outro da chapa, uma diferença de 1,5 grau, 2 graus centígrados de temperatura, tá? Para poder compensar a diferença de espessura no material. E outra coisa que é o seguinte, tende a concentrar mais calor no centro que nos extremos, né? Certo? Então tem que ver uma temperatura menor aqui e maior nas extremidades, tá? Por questão de processo, certo? With computer-programmed pairs of ceramic tiles. Each pair of heating elements about 7 by 10 inches is computer monitored for consistent accuracy and double-checked by human vigilance. The most dramatic and visually stimulating stage is the actual vacuum forming, as the heated plastic sheet is transformed into virtually any shape that modern industry requires. TPI operates 27 rotary presses, and parts are thermoformed into an endless variety of shapes and sizes. The company can produce larger parts than many other thermoformers, and is equipped for single, twin sheet, and pressure forming. These specialized twin sheet thermoforming capabilities enable TPI to create housings and enclosures which challenge the strength of metal in an increasing number of applications. Axis machining systems. The result is a level of accuracy that approaches infallibility in the finishing of all parts. Table sizes of up to 6 by 10 feet allow for the finishing of large parts. And the 5-axis versatility of the machines means virtually any cut required within tolerances down to 0.005 of an inch is met with consistent accuracy. And the robotic technology ensures that the process and level of accuracy are repeated endlessly. Então, a utilização de robôs, né, para fazer vários acabamentos, perfurações, rasgos, uma série de acabamentos necessários para aquela peça termoformada. No deviations in quality. We are proud. Essa era isso. Vamos ver um outro aqui. Gosta do tubo? Não tem espessura de tubo? Aí vai. Esse aqui é muito legal. Eu não imaginava que existia alguma coisa desse tipo, tá? Mas vocês vejam, essa meia que o cara tá usando é uma meia térmica, tá? Ele tinha um forninho ali que ele aqueceu, ele vai fazer uma pré-moldagem do tênis no pé do cara. Então esse tênis é para esse pé desse cara aí, é para atleta, tá? Ele vai colocar agora aqui uma bombinha de vácuo, uma bombinha de palheta, né? Colocou a mangueirinha lá, ó, para fazer o vácuo, e vai ensacar o pé do cara para vedar, tá? Então ele vai conseguir uma pré-moldagem já no pé do cara. Vedou e vai fazer vácuo, tá? E o cara vai auxiliar com a pressão do corpo dele em cima do tênis, tá? Aí ele faz o vácuo, ó. E o tênis velho sentou no pé do cara, né? Ficou que é uma luva isso aí. Mas depois, você não vê na continuação, ele vai formatar também, termoformar a palmilha para ele, tá? Isso aí
É daquela marca Shimano, se não me engano. Vai aparecer a marca aí. Tá ok, tá bom. É, Shimano, aí, ó, a marca. Ó. Esse é um forninho elétrico que o cara tem ali no local, né? E aí ele vai colocar a palmilha agora para ó, de 120 a 130 graus centígrados. Então essa é uma termoformagem por vácuo ajudada por compressão, né? Peso do cara que vai formar o material. Aí passou o tempo necessário, agora ele vai conformar bem a palmilha no pé do cara. Um calçado desses aí fica que é uma luva, né, cara? Parece que o cara tá de pé descalço, de repente. Isso é para atleta mesmo. Meiazinha para resistir à temperatura, né? E ele usa o peso do corpo para moldar. Ó. O próprio peso do corpo ele vai moldando, o material vai resfriando, né? Solidifica no formato do pé dele exatamente. Então isso aí tá meio que tipo os sapateiros antigos que faziam o sapato de acordo com o pé da pessoa, né? Modern bathtubs look nothing like tubs of the Middle Ages or those wooden tubs we see in Western films. To achieve supreme comfort, the designer explores new shapes via computer and design software, tools which make for speedy review of various shapes. Then a model is produced. This one, produced on a 1/6 scale, is made of cardboard, but other models can be made of clay, polystyrene, or by stereolithography. Manufacturing begins with an acrylic sheet. It is heated to about 200 degrees centigrade with ceramic elements. The sheet becomes soft and malleable. So that it takes the form of the mold, thousands of tiny holes in the shell suction the sheet by vacuum. The mold must cool before it can be opened. Powerful ventilators blow air directly onto the mold, lowering the temperature to 77 degrees in 4 to 6 minutes. The ventilators are then withdrawn. Then the shell is easily removed from the mold, and that's because it weighs a mere 16 kilos. To make a tub in another shape, they change the mold. They put it in another acrylic sheet. It is heated on the ceramic and fiberglass mold. Isso aqui já usa aquela técnica do plug que depois com vácuo, né? Ele faz toda uma beirada primeiro ali que ele encosta, né? The little holes vacuum out air, and the job is done. At any rate, the molded acrylic sheet is not sturdy enough to be filled with water, so it must be reinforced with fiberglass. This is the fiberglass. Mixed with resin, it is blown onto the mold by a robotic unit. Modern bathtubs look nothing like tubs of the Middle Ages or those wooden tubs we see in Western films. To achieve supreme comfort, the designer explores new shapes
Isso aqui esse vídeo vai aparecer uma série de outros processos, tá? Processo de injeção e tal, mas eu botei mais aqui só para vocês verem a parte de termoformagem de copos, tá? Hoje, em O Segredo das Coisas, copos e talheres de plástico, louça descartável para piqueniques. Maquiagem de efeitos especiais, os segredos dos bastidores. Ouro, como minerar o metal com 1 milhão de utilidades. E Aquas, um instrumento digno dos deuses. Mas primeiro, o mercado chama de utensílios de plástico de uso único, mas isso é só o linguajar da indústria para pratos de plástico descartáveis. Pratos, tigelas, copos e talheres de plástico vêm em muitos estilos e cores. Então, para sua próxima festa, talvez queira usar a opção reciclável, até para suas taças de champanhe. As fábricas fazem talheres injetando plástico em moldes. No entanto, eles fazem copos, pratos e tigelas usando um processo diferente chamado de termoformação. Antes que a fase de formação possa começar, um sistema automatizado carrega bolinhas de poliestireno em uma máquina chamada extrusora. A extrusora aquece as bolinhas de polipropileno numa máquina extrusora. Vamos lá. Até que elas derretam. Depois, ela força o plástico derretido através de uma matriz para formar uma folha de plástico duro com 2 milímetros de espessura. A fábrica usa moldes para transformar essa folha contínua em copos de plástico. Primeiro, a folha passa através de um forno de 3 metros de comprimento que aquece o plástico duro até que ele se torne maleável. Ele entra na máquina de termoformação que simultaneamente puxa e suga a folha por vácuo nas cavidades do molde, formando várias... Então, essa aí é uma termoformagem em linha, né? Extrusora plana, calandro, e depois vai passando pelo forno e pelo molde de termoformagem. Eu quero que vocês prestem atenção depois no detalhe. Quando ele recorta esses copos daí, ele tem uma máquina para fazer um acabamento nas beiradas do copo para não cortar os lados. As fileiras de copos. Todo o processo leva apenas 3 segundos. Os copos então passam para o cortador, que usa uma matriz para cortá-los da folha. A máquina tritura os restos de plástico e os derrete outra vez, formando novas folhas de modo que não haja qualquer perda de material. O cortador encaminha os copos diretamente para uma máquina que os empilha. Depois os envia para uma esteira em uma fila longa. A esteira os transporta para uma máquina que tem a função de reaquecer os copos apenas o bastante para tornar o plástico flexível. Depois, como se vê em câmera lenta, ela dobra a borda formando uma borda arredondada. Esta fábrica também faz talheres a partir de bolinhas de poliestireno derretidas, assim como o polipropileno, um tipo de plástico mais leve, flexível. Bom, vamos parar de falar de bolinha derretida, tá? Mas eu queria que vocês vissem essa termoformagem em linha, certo? E termoformagem seria isso aí. Estou sempre à disposição nos meus e-mails para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. Não se furtem de me consultar. Um abraço a todos.